Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 4 e 5, onde se diz: Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Bom, queridos, essa é a nossa segunda lição nesses versos. Comentamos na lição anterior, do engano de Nicodemos de entender esse ensino de Jesus de uma forma física, voltado aqui no ambiente terreno, que é algo que acontece muito hoje em dia. Comentamos sobre a loucura do Evangelho, que nos liberta da religião e nos conduz para um mover onde que Deus realiza em nós essa salvação, Porque não é o bebê ele não gera vida, a vida que ele tem não foi ele que gerou, ele recebeu isso da mesma forma. Esse novo nascimento nós recebemos de Deus. E é algo totalmente gratuito, que Deus faz por sua misericórdia. A gente só precisa, queridos, fazer duas coisas que são essenciais. A primeira coisa é se arrepender. Porque Deus não força essa mudança de atitude, essa mudança de coração, essa transformação no ser humano à força. A pessoa precisa querer, precisa desejar. E para isso ela tem que querer não viver a vida antiga e viver uma vida nova. Por isso que o Evangelho tem muito essa ênfase de nós nos arrependermos. Ou seja, de nós não querermos mais o mal e desejarmos sermos transformados por Ele. E à medida que nós desejamos isso, Deus opera isso em nós. Ele vai nos ajudar nessa caminhada, primeiro mudando a nossa mentalidade, nos dando uma nova vida, e segundo, um trabalhar diário, transformando o nosso caráter e nos fortalecendo nele. E o segundo ponto, claro, é a fé, queridos? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Você precisa crer, confiar no teu Pai, no teu Deus, e permitir que Ele faça isso na sua vida. Então é simples, é não querer mais a vida anterior e desejar de coração fazer parte do reino dele. Nunca isso é imposto, é uma vontade sua, que você pede a Deus e Ele realiza na sua vida. E essa salvação, queridos, é mais, esse operar de um novo nascimento é mais, muito mais do que um mero mover na nossa carne, porque a gente sempre quer a transformação terrena, mas a transformação de Deus é mais profunda. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 21, diz que Deus nos salva, Ele também nos salva, e ele fala, essa salvação não é meramente o despojamento da imundícia da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. Então, queridos, o que Deus quer em mim e você é muito mais do que algo terreno, é uma transformação da nossa consciência. A nossa consciência passa a responder positivamente a Deus. Você passa a dar razão a Deus. Mesmo que você não consiga obedecer ou seguir a Deus da forma que você gostaria, pelo menos você dá razão a Deus e diz, Senhor, esse é o caminho que o Senhor me apresenta e é o caminho que eu quero seguir. E que eu muitas vezes falho, muitas vezes não consigo, mas me ajuda nessa caminhada. E Ele vai te tomar no braço, pelos braços e te ajudar nessa caminhada. Então a transformação da nossa consciência. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. De novo aqui, queridos, essa imagem, antes do novo nascimento aqui de crianças. Nós nos fazemos como crianças. E o que é nos fazer como crianças, queridos? Como é o relacionamento de uma criança com seu pai? Uma relação de confiança absoluta, de entrega absoluta, de esperar receber dele o alimento, receber dele a provisão, receber dele a proteção, receber dele a cobertura de um lar. Então,
que a gente se torne como criança, coloque a nossa dependência, a nossa confiança nele. E a partir desse momento, né, que a gente abraça esse caminho, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele nasce de novo. Se você abraça Cristo, se entrega a Cristo, você é feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, queridos, a partir de então. Que você decide caminhar com Cristo, muda tudo. Muda absolutamente tudo, porque agora tudo vai passar, né, por esse relacionamento entre você e ele, pelo crivo dele, pelo ensino dele. Você vai olhar as coisas a partir de uma nova ótica e caminhar agora com ele. E como comentamos, eu reforço isso, queridos, esse novo nascimento, essa nova vida com Deus, não é algo feito por uma ação nossa, é uma ação dele. Isso é muito importante saber, queridos. O Evangelho ensina completamente diferente de todas as outras religiões. Não somos nós, a ação é dele. Nós recebemos pela graça, nós cremos nele e deixamos que ele vá transformando o nosso ser e a gente vai caminhando na vitória dele por nós. Em Romanos capítulo 9, é muito lindo que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz: que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça, gentios são os não-judeus. Os gentios, os não-judeus que não buscavam justiça, tinham uma vida muito torta, eles a obtiveram essa justiça, uma justiça que vem da fé. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, os judeus que buscavam uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Isso é um erro que muitas vezes as pessoas cometem, que eles acham que vão, ser santos, ser perfeitos, satisfazer a Deus por uma obediência a uma lei, querem alcançar uma justiça própria, obedecendo a leis e aos mandamentos. Não, queridos, não, não e não. Se você fizer isso, como aconteceu com os judeus, você vai tropeçar na pedra de tropeço e não vai alcançar justiça. Como você alcança justiça? Confiando nele, entregando a ele os seus caminhos, esperando nele. Primeiro, que ele imputa essa justiça a você, a justiça da vida de Jesus, e que ele conquistou na cruz, ele dá essa justiça a você. Então você recebe pela fé. E tirando então esse peso, esse fardo de tentar ser perfeito, a partir de agora você anda em paz, tranquilo e buscando seguir a ele. Sem essa imposição massacrante, mas agora tranquilamente, pensando com calma, procurando a sua consciência ser transformada e passo a passo você vai sendo tocado por ele. O Espírito Santo vai trabalhando em você e você também, nesse objetivo de ser parecido com ele, e vai crescendo, né, de justiça em justiça, de fé em fé. Queridos, o que é muito importante desse verso é que nós nascemos de novo. E quando a gente nasce de novo, o que acontece? Um filho surge. E um filho surge e aí imediatamente, né, queridos, um amor de um pai por esse filho. Você precisa se saber amado por Deus de uma forma tremenda. Se você já foi um pai, se você já é pai ou já é mãe, você entende o que é isso. O amor de um pai e de uma mãe por um filho é algo impossível de descrever. E ainda assim, queridos, esse amor é minúsculo perto do amor de Deus por você. Deus te ama profundamente, muito mais do que você consegue imaginar. E um filho, queridos, vendo esse amor, precisa aprender a confiar nesse amor. E por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, todo medo. Então, queridos, primeiro, nunca tenha medo de Deus. Porque você é um filho não tem medo do pai. Mesmo quando o pai vai corrigir um filho, não é no sentido de punição, não é no sentido de condenação, não é no sentido de massacre, não.
Não, é um absurdo esse tipo de medo. Não, confie no teu pai, que ele te ama, que ele quer te conduzir, que ele cuida de você o tempo todo. Pai é a melhor explicação prática de Deus. Tem muitas formas teológicas, filosóficas de falar sobre Deus. Jesus ele resumiu tudo de uma forma muito prática e a melhor explicação, ele é o teu pai. Ele é o teu pai. E se você olhar a Deus como um pai amoroso, como um pai cuidadoso, como um pai que se importa imensamente com você, cai por terra, queridos, quase toda falsa concepção, quase todo medo, toda história de punição, maldição, toda história de você ter que fazer sacrifícios para receber alguma coisa, de você fazer barganhas, né, negócios com Deus, de dar um valor X para que ele te dê 10 vezes mais, etc. Tudo essas falsidades caem por terra. Porque isso não é relacionamento de pai com filho. Punição, um pai não pune. Um pai, se for necessário e na sabedoria, ele vai corrigir com muita cautela, com muito cuidado. Sacrifício, que pai que quer ver um filho se flagelando, se arrastando, se humilhando? E negócio, que tipo de negócio você faz com o pai de dar um dinheiro para receber 10 vezes mais? Não, queridos, um pai ele dá com toda alegria e com toda a felicidade de cuidar do filho. A gente precisa abandonar essa alma pagã, queridos, que é a alma natural do ser humano, né, de querer lidar com Deus da forma que os pagãos lidavam com as divindades. Não, queridos, será que a gente não consegue apenas crer? Será que a gente não consegue apenas confiar no nosso Pai? Né? Que a gente creia no Senhor como nosso Pai, e aí a gente vai receber esse cuidado dele. Você nasceu, você é um filho, um filho. E um filho recebe todos os cuidados, todos os privilégios de estar junto do Pai. Meus amados, creia no Senhor, que a gente possa viver uma nova vida tendo o nosso Pai do lado, que quando cairmos, Ele nos levanta. Quando fraquejamos, Ele dá o apoio. Quando necessitamos, Ele vem em socorro. Esse é o nosso Deus, queridos. Vamos viver essa vida com Ele. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.